Então vamos para a terceira parte da nossa videoaula, onde eu vou falar do zero da função e análise de crescimento e decrescimento da função af. Bom, então primeiramente, quando a gente falar do zero da função, é entender o que é o zero da função. Então, o que é o zero ou raiz de uma função? O zero raiz de uma função é o ponto onde ela corta o eixo x, tá? Então, deixa eu botar aqui. É o ponto onde corta o eixo x, tá? Então, o zero da função vai representar isso, o ponto onde a minha função vai cortar o eixo x. Bom, como é que eu vou calcular esse zero da função? Para calcular o zero da função, nós precisamos igualar a nossa função a zero. Ou seja, vamos pegar aqui o caso que a gente tem. Por exemplo, se eu quero calcular aqui nessa letra A o zero da função, eu pegaria essa função f de x igual a 2x menos 4 igualaria a zero. A partir daqui eu consigo determinar quem é o zero da função, isolando o valor de x. Então, nós teríamos 2x menos 4 igual a zero. Passo o 4 para o outro lado, vai ficar 2x igual a 4. Bom, agora passou 2 dividindo. 4 dividido por 2, nós vamos ter que x igual a 2. Então, esse daqui é o nosso zero da função. Tá? Então, esse x igual a 2 é o zero da função. Bom, agora vamos tentar pensar um pouco se eu tiver uma forma geral da minha função. Né? A gente sabe que é f de x igual a x mais b. Então, essa aqui é a forma geral da função. Como eu quero calcular o zero, eu vou igualar a zero. Né? Para saber o zero, a raiz da função, eu vou igualar a zero. Feito isso, eu segui os passos com forma parecida que nós fizemos anteriormente. Ax mais b igual a zero. Quero calcular o x, com isso eu vou isolar ele. Então, eu vou passar o b para o outro lado, menos b. Agora eu vou passar o a dividindo. Então, nós vamos ter menos b sobre a. Então, x vai ser igual a menos b sobre a. Essa daqui é uma fórmula para calcularmos o zero da função. Ou seja, eu não preciso igualar toda vez a zero, simplesmente substituindo os valores que eu tenho nessa fórmula. Então, se eu olhar agora essa letra B, nós temos aqui menos 3, que seria o nosso valor do A, né? Que é o valor de A. Esse é o valor de A. E mais 9, que é o valor de B. Então, pela fórmula, nós vamos ter x igual a menos B, que é 9, sobre o A, que é menos 3. Então, aqui, ó, menos com menos, né, vai dar mais. 9 dividido por 3. Então, temos aqui que o zero da função vai ser x igual a 3. Lembrando que o zero, né, é o ponto onde a reta corta o eixo x. Bom, falando em zero da função, aqui tem um exemplo onde a gente poderia pensar em utilizar o zero da função, que seria no caso do esvaziamento de um tanque. Então, esse tanque ele vai ter uma quantidade inicial de água, que ele fala aqui que são 5.000 litros, e ele vai ser esvaziado. Ele está esvaziando uma vazão constante de 8 litros, ou seja, por minuto. Né? Cada minuto está diminuindo 8 litros. E aí ele quer saber, então, a lei da função, que representa a quantidade de água em litros, em determinado tempo t, e quantos minutos o tanque demorará para esvaziar. Bom, a gente vai pensar primeiro aqui. A quantidade de água, ela depende do tempo, né? A quantidade de água no tanque vai depender do tempo que eu estou com a torneira aberta. Bom, se essa vazão aqui, ó, ela é constante, ele está diminuindo constantemente, então é quanto o y está variando. Então, esse 8 aqui, ó, vai representar o nosso A. Só que acontece, ele está diminuindo, né? Então, o nosso A vai ser igual a menos 8. O valor inicial, taxa fixa, é o B. O valor fixo, né? O valor inicial, o valor fixo é o B. Nesse caso, ó, ele está iniciando com 5.000 litros. Então, esse é o nosso B. Aqui eu consigo montar a lei da função. Então, vai ficar, vou botar f de t, né? Porque está em t minutos aqui, ó. Vamos usar a variável.
vai ser igual a menos 8 vezes t mais 5.000. Então, à medida que vai passando o tempo, a quantidade de líquido vai diminuindo, a quantidade de água na caixa, né, vai diminuindo. Aí ele pergunta, quantos minutos o tanque demorará para esvaziar? Bom, eu quero que ele chegue na quantidade zero, né, que não tenha mais água dentro. Então, a gente viu aqui que esse f de t é uma variável que vai depender do tempo, né, a quantidade de água que depende do tempo. Então, isso aqui é a quantidade de água restante. Aqui é a quantidade de água que nós vamos ter num determinado tempo t. Então, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. A gente vai conseguir saber quantos litros de água restam no tanque. Bom, aí ele pergunta, quanto demorará para esvaziar? Ou seja, se eu quero que ele esvazie, eu quero que ele chegue, eu quero saber quando que a minha f de t vai ser igual a zero. Então, quando que não vai ter mais nenhuma água dentro da caixa. Para isso, a gente vai calcular, então quando eu tiver isso daqui, eu estou falando de raiz da função. Zero raiz da função, né? Certo? Então, feito isso, a gente vai... Agora eu vou substituir, então estamos na função de cima. Eu sei que o meu A vale menos 8, eu sei que o B vale 5.000. Então, x vai ser igual a menos B, que é 5.000, dividido pelo meu A, que é menos 8. Então, menos com menos mais, nós vamos ter aqui 5.000 dividido por 8 vai resultar em 50 dividido por 8 vai dar 6. 48, 2 dá 20. 16 sobra 4, 5. Né? 625 minutos. Então vai ser o tempo que ele vai demorar para esvaziar. Bom, agora nós vamos analisar se essa função ela é crescente ou decrescente. Como é que eu vou determinar se uma função afim está crescendo ou está decrescendo? Bom, o que a gente falou no começo? Que o A é a taxa de variação, ou seja, o A vai me dizer quanto que a minha função aumenta, quanto que o meu y aumenta, à medida que eu vou aumentar x. Ou ele também vai dizer o quanto que ele diminui à medida que eu aumento x, quanto que o y diminui à medida que eu vou aumentar x. Então, primeira coisa, para essa função ser crescente, o que está acontecendo aqui? Ó? Se eu pegar, eu estou aumentando o meu valor de x, o meu valor de y também vai aumentar. Bom, se aumenta, ó, eu tenho x de b, ele é maior que o x de a, né, que o ponto onde eu estou, onde eu fui, ele está depois, então vai ser positivo, aqui nós vamos ter maior que zero. E da mesma coisa, como a função vai estar aumentando o seu valor, aqui nós também vamos ter maior que zero. Então, se eu dividir dois números positivos, eu sei que o meu a vai ser positivo. Então, o a é um valor positivo. Se a função afim é crescente, o valor de a é positivo. Agora, se eu vou pensar na função decrescente, o que acontece? Eu estou aumentando o valor de x e o valor de y diminuiu. Então, acontece que aqui eu vou continuar tendo um valor positivo, mas aqui em cima vai ser um valor negativo. Então, se eu dividir um número positivo por um número negativo, nós vamos ter um número negativo. Ou seja, quando a função ela é decrescente, o valor de a é negativo. Tá? Então, o valor de a é negativo. Bom, graficamente é fácil de se perceber, né? Você pode verificar aqui, ó, como se estivesse descendo a ladeira. Vamos pensar assim, está descendo a ladeira. Você está olhando, ele está descendo, né? Então é decrescente. Agora, a função crescente é como se a gente tivesse uma ideia dela estar subindo o morro, né? Então, essa é a ideia também que a gente tem. Então, A positivo, função crescente, A negativo, função
decrescente. Bom, então aqui alguns exemplos para a gente analisar e verificar se a função é crescente ou decrescente. Nessa letra A, por exemplo, aqui, ó, o coeficiente A vale 2, né? Então a nossa função ela é crescente, porque o A é maior que 0. Agora, se eu for olhar na letra B, o meu A vai ser igual a menos 1/2. Então a nossa função ela é decrescente. Na C, nós temos que o A é igual a 1. Ele é positivo, logo a função é crescente. Essa letra D, a gente vai ter o seguinte, ó, f de x igual a menos x mais 2. Então aqui nós vamos ter o A igual a menos 1. Como o A é negativo, menor do que 0, então a gente tem uma função decrescente. E por fim, ó, dado que o valor de A está aqui, nesse caso aqui a gente tem A igual a 2, positivo, função crescente. E graficamente, a gente também consegue fazer essa expressão, né, para determinar se a função é crescente ou decrescente. Veja o seguinte aqui, ó. Estou aumentando o meu valor de x, né? Aumentei o valor de x. Olha o que aconteceu. Olhei para cá, a minha reta, ela também aumentou, né? Ela está subindo, ó. Então aqui nós temos uma função crescente. Agora essa daqui, eu aumentei o valor de x, veja que o valor de y está diminuindo. Então nós temos uma função decrescente. E por fim, aqui eu estou aumentando o valor de x, ó, aumentar o valor de x, o que acontece? Y também está aumentando. Então a gente tem uma função crescente. E aqui finalizamos esse vídeo e agora vamos falar no próximo o estudo do sinal da função afim, que é a parte 4 dessa videoaula de função afim.